Hoje nós estamos terminando o ciclo de vigílias, no qual nós estudamos todos os livros publicados. Foram 75 livros, que são todos eles, num certo sentido, chamados para nós, e são impulsos para o caminho evolutivo. E um chamado especial, que é o livro de hoje, é uma pequena antologia com trechos que podem ser considerados marcos nas diversas etapas da obra. Esta obra, em 1987 e 1988, constou de 6 livros que unem, que recapitulam o que os leitores têm no seu subconsciente. Então, os livros de 87 e 88 são recapitulações daquilo que cada ser que se autoconvocou para estar aqui nesta época tem no seu subconsciente. Mas era preciso fazer emergir e propor uma reordenação deste material. E isto então aconteceu desde nossa vida nos sonhos até Caminhos para a Cura Interior. Esses livros nos relembravam como estudar os sonhos, como lidar e desenvolver a energia dos raios cósmicos em nós, como proceder diante das provas da vida, que são mais ou menos iguais para todos. E essas provas estão ali resumidas nos 12 trabalhos de Hércules, na hora de crescer interiormente. E também, nesse período, nesses 2 anos, surgiu a Morte Sem Medo e Sem Culpa, que é um chamado para nós tomarmos esta transição com bastante naturalidade. A esta altura, depois de publicados esses 6 livros, a esta altura me entregaram 2 materiais. Um para ser transformado no livro que deveria ser intitulado Erques, Mundo Interno, e outra coleção de materiais que devia se transformar no livro Mistlitlã, Um Mundo que Desperta. Sendo que, para esses 2 livros, nos foram entregues também até os modelos das capas. E quando eu recebi este material e me pus a elaborá-lo, eu perguntei como é que eu podia continuar escrevendo sobre esses assuntos, porque eu não tinha conhecimento adequado para prosseguir na mesma linha de Erques e de Mistlitlã. Então me disseram que eu não me preocupasse, porque tudo viria a seu tempo. Nesse ciclo, aberto por Erques, Mundo Interno, e encerrado por Jardineiros do Espaço, que foi em 1989, nesse ciclo deparamos com a presença, às vezes concreta, dos irmãos do cosmos, que nos acolheram em sua aura benéfica e universal e nos passaram informações tanto para vivermos a transição planetária, já em ato, desde 88, como para termos certa visão do futuro e nos prepararmos para colaborar com o plano evolutivo. 1990 foi um ano de reflexão e os seus livros, em número de 3, apresentam sínteses reflexivas que nos levam a ponderar sobre a necessidade de vivermos o silêncio interior. E típico de 1990
foi Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, que é um título inspirador e o seu conteúdo nos prepara para uma atitude de recolhimento e de compreensão por muitos fatos e muitas situações planetárias e grupais atuais. 1991 foi o ano em que a nossa pergunta foi respondida, isto é, quando nós perguntamos quem ia fornecer o material para este ciclo de informações continuar, me disseram que aguardasse. E, de fato, em 1991, foi estimulada a visão em 3 pessoas. Uma visão diferente daquelas que eles vinham desenvolvendo até então. E este ano de 1991, que começou a atividade desses 3 canais videntes, eu passei a situação de coordenador desse material. E esse ano de 1991 foi marcado por momentos representados pelos livros Portas do Cosmos, Encontro Interno, A Hora do Resgate, O Livro dos Sinais e Mirna Já. Todos eles simbolizam o cuidado, o amor e a sabedoria dos irmãos extraterrestres e intraterrenos para conosco. O Livro dos Sinais é um livro muito particular. Ele descreve o cotidiano de um grupo que se preparava para contatos em outros níveis de consciência. E desse grupo faziam parte os videntes, que estavam canalizando o material que eu deveria coordenar para esses livros. Esta situação está se repetindo 17 anos depois, em uma outra volta da espiral evolutiva. Isto é, vai nos caber coordenar, não sei se por escrito, mas verbalmente ou gravando, materiais canalizados, em parte, por outros. Mas voltando a 1991, este ano se encerrou com as chaves de ouro, que, num certo sentido, antecipa o ciclo que está chegando agora, 17 anos depois. Uma releitura das chaves de ouro tem muito sentido agora, no sentido de nos preparar para um salto evolutivo. 1992, nesse ano, retomou-se as informações sobre os centros planetários. Aquelas informações Herques, Mistritlan, Aurora. E em 92 retomou-se essas informações, acrescentando-se aos já conhecidos Lis Fátima, Iberá e Anuteia, por meio dos livros O Ressurgimento de Fátima, Lis, e Segredos Desvelados. E ao todo foram escritos 11 livros em 1992, incluindo Das Lutas à Paz e O Mistério da Cruz na Transição Planetária, que são temas contemplativos. Portanto, livros muito diferentes, num certo sentido. E neste mesmo 1992 surgiu História Escrita nos Espelhos e Passos Atuais, que são textos básicos para o nosso trabalho de comunicação cósmica. História Escrita nos Espelhos e Passos Atuais. E nesse mesmo ano, de 1992, surgiu Hora de Curar,
que foi básico para aqueles que viam o setor saúde e cura como um trabalho espiritual. Então, Hora de Curar foi muito importante para os membros desse setor. E também para que a gente pudesse prosseguir o trabalho de cura interior começado pelo 6º livro daquela primeira fase, de 1987. Então vê-se como existe, além da obra que é uma corrente de informações, como existem relações especiais entre um livro e outro, ou entre um ciclo e outro. Em 1992, Viagem por Mundos Sutis também surgiu, que é um livro de inspiração para muitos seres, incluindo-se os adolescentes. Adolescentes que tenham tendências artísticas, ali poderão descobrir muitos pontos para desenvolver. E nesse ano de 1992, teve início a Morada dos Elísios, e que um dia poderá vir a ser um motivo para algum cântico. E aí chegamos a 1993, que foi um ano marcado pela formação de curadores, que vem ampliar, aprofundar e dar mais dados para a hora de curar. E, além da formação de curadores, veio profecias aos que não temem dizer sim, que é um tema que nós começaremos a desenvolver na vigília de janeiro. É de 1993 também A Voz de Amar, Os Números e a Vida e Um Novo Impulso Astrológico. Livros que estão ainda para ser descobertos, livros que estão ainda para ser usados e aprofundados. E neste mesmo ano, de 1993, surgiu o Visitante, que introduz informações iniciais a respeito dos signos cósmicos. Então, primeiro saiu Um Novo Impulso Astrológico, e depois veio o Visitante, que em parte explica muitas coisas do novo impulso astrológico. E A Cura da Humanidade é também um livro deste mesmo ano, que o próprio nome explica o que é. E aos que despertam em encontros com a paz, também anunciam os futuros livros de sínteses, porque aos que despertam e encontros com a paz, num certo sentido, usaram trechos e materiais dos livros anteriores. Aos que despertam e encontros com a paz, foram muito adequados e são muito adequados para aquelas pessoas que não conseguem assimilar certos temas e certos assuntos por inteiro, mas que precisam de receber certas informações dosadas. Então esses livros foram organizados de forma que isto pudesse servir a alguns. Novos Oráculos também surgiu em 1993, que é um texto que deverá ser retomado brevemente quando começarmos os estudos dos símbolos, agora em 2008. Novos Oráculos é um pequeno tesouro para aqueles que estão construindo conscientemente a sua própria ponte entre a terra e o céu. E Novos Oráculos é um livro para estas pessoas. É um livro que, num futuro, a médio prazo, não agora, proximamente, nós vamos dedicar ao grupo semente, quando esse grupo estiver mais desenvolvido na sua energia monástica. E assim chegamos a 1994, quando se anunciou Confins do Universo.
Confins do Universo é um livro a partir de gravações. As gravações já estão editadas e estamos aguardando um material fotográfico, ilustrativo, que deve ser feito por um grupo que está amadurecendo contatos com a astronomia. É um grupo aqui de Figueira. Bases do Mundo Ardente, que é de 1994 também, é um apoio a Confins do Universo. E será usado no futuro quando houver um grupo tendo um coordenador e algum ser espelho como secretário. E aí, Bases do Mundo Ardente poderá ser usado de forma mais ampla. Hoje é lido por um ou outro leitor isolado, mas não há um movimento grupal de aprofundamento deste livro. Os outros 4 livros desse mesmo ano são fundamentais para construirmos a ponte entre planos de consciência e dimensões. E esses 4 livros, de 1994, são os contatos com o monastério intraterreno, onde há um personagem em parte imaginário, vivendo uma série de buscas e de experiências, e este personagem de contatos com o monastério intraterreno está simbolizando nós todos nesta busca de contato interno. E é deste mesmo ano, Os Oceanos Têm Ouvidos, A Trajetória do Fogo e o Glossário Esotérico. O glossário esotérico que deve passar proximamente por uma ampliação. E a partir de 1995, começaram a surgir livros sínteses, que possibilitam uma compreensão de trechos entre os mais evolutivos da obra. A partir de 1995, já se escreveu 19 livros sínteses e 2 livros cíclicos neste período. O que nós chamamos destes 2 livros cíclicos, que nós chamamos de livros cíclicos, são Além do Karma, que é de 1996, e O Trabalho Espiritual com a Mente, que é bem mais recente. Além do Karma, nos conduz do karma material até a lei evolutiva superior. Além do karma, nos mostra esse ciclo que todos nós deveremos viver. E também nos mostra o novo código genético, aquilo que ele significa, como ele se organiza no nosso ser. E o trabalho espiritual com a mente nos apresenta um ciclo que nos conduz da mente concreta até o intelecto superior. No trabalho espiritual com a mente, nós encontramos estímulos, impulsos, tanto para lidar com a mente concreta, como para lidar com outros níveis da mente até o intelecto superior. E é esse livro, Trabalho Espiritual com a Mente, que nos apresenta em certos detalhes os exercícios e os mantras de Figueira. Isso está na última parte do livro, que é intitulada A Ponte entre a Mente e o Coração. Então, os mantras de Figueira e alguns pontos de contato entre esses mantras e as hierarquias estão na última parte deste livro. Ele foi o último livro apresentado e ele contém esta nota a respeito dos mantras e dos contatos com as hierarquias, que será a chama de todo esse trabalho energético com símbolos a ser iniciado em 2008. Esse livro, Trabalho Espiritual com a Mente, apresenta uma citação do glossário esotérico,
que nos parece fundamental. Esta citação é a seguinte: o nascimento de uma nova consciência no homem inclui a reestruturação da mente. Isso não significa reordenação apenas, mas, sobretudo, transmutação do corpo mental e desse nível de existência, o que é ajudado pela concentração no mundo interior, pelo serenamento do raciocínio. Isso está na página 7 do livro Trabalho Espiritual com a Mente, isto é, o livro começa com isto e eu vou reler. O nascimento de uma nova consciência no homem inclui a reestruturação da mente. Isso não significa reordenação apenas, mas, sobretudo, transmutação do corpo mental e desse nível de existência, o que é ajudado pela concentração do mundo interior, pelo serenamento do raciocínio. Vamos ver se nós iniciamos, não, este novo ciclo com o estudo dos símbolos, se nós iniciamos este caminho iluminados por esta declaração. Então, não se trata de nós estarmos reestruturando a mente, nem reordenando as nossas ideias, porque as nossas ideias de nada servem para aquilo que está se apresentando como etapa do planeta, que faz parte também de uma nova etapa do universo. Mas nós teríamos que estar muito abertos, muito entregues a um contato com aquilo que estamos chamando de símbolos. E isto vem para nós do Centro Aurora em comunicação, em união com o Centro de Mirnajá. Então, em 2008, nós podemos entrar em um ciclo mais interiorizado, no qual as perguntas dos estudiosos continuarão a ser apresentadas em partilhas e respondidas. E continuarão a ser feitas gravações com CDs que brevemente estarão atingindo o número 1500. Para esse trabalho de gravações, temos tido muita ajuda miraculosa, porque o número de pessoas envolvido com este trabalho não se compara com o número de CDs obtidos. Tem ajuda miraculosa aí dentro. Mas nós não teríamos que abusar desta ajuda miraculosa. E teríamos que dar um apoio para este setor de gravações e para este setor de edições. Teríamos que dar um apoio porque temos cerca de 350 gravações antigas dos primeiros períodos do trabalho que estão para ser restauradas. Então precisamos realmente de colaboração em todos os níveis. E nós não temos material adequado para restaurar essas gravações no estado em que elas estão, como também estamos com a nossa agenda ocupada com os 3 ou 4 novos CDs que surgem a cada semana. Fora o que vai começar a acontecer agora em 2008, no campo de novas informações. Que aqui então nós teremos um trabalho prático no plano físico que realmente teríamos que atender. Então estamos neste momento usando o título do livro do mês, que é um chamado especial. Estamos então lançando um chamado especial para que haja ajuda para tudo o que vem aí. Porque nós sabemos
que as nossas necessidades em todos os níveis, por lei, devem ser supridas se nós respondermos aquilo que é a oferta da energia. De forma que o que virá como informação a partir de agora deve ser muito adequado para esses momentos críticos que estamos para passar na superfície deste planeta. Existem CDs gravados e editados das 74 vigílias anteriores sobre os conteúdos desses livros, para aqueles que não os conhecem ou que não conhecem todos e que não puderem entrar em contato com eles diretamente e lê-los palavra por palavra. Então, nestes 74 CDs das vigílias, se encontram todos eles, que estão ali não sintetizados, mas estão ali representados nos seus conteúdos e nas suas energias. A profecia do mestre tibetano de que o ensinamento seria sonoro, isto se cumpriu neste trabalho e está se cumprindo. Agora, nós sabemos que, acoplado a este ensinamento sonoro, a este caminho com o som, a este caminho com a música, a este caminho com os mantras, a isto vai se acrescentar o símbolo. E vários símbolos nos serão passados e veremos que sentido nosso vai ser o mais adequado para o uso destes símbolos e para a vivência, principalmente a vivência desses símbolos. Acompanhando todos esses movimentos, estão sendo anunciados os retiros monásticos. E aqui está o comunicado deste setor. Vimos que diante da necessidade de tantas almas que procuram estar em retiro e tendo presente o que nos vem sendo ensinado, que o planeta necessita de oração, de paz e de harmonia, este é o momento de oferecermos aos participantes da reunião do monastério e das vigílias a oportunidade de retiro. Chamaríamos de retiro monástico e faria parte da programação a partir de janeiro de 2008. O lugar físico do retiro monástico será o segundo andar do alojamento, onde a estrutura de organização, a energia e o canal sutil já existem. O ritmo do retiro monástico será mensal, com 9 participantes e um focalizador. A cada mês, este grupo em retiro será o guardião da chama do núcleo profundo do monastério.